Numa altura em que está em curso um debate e uma forte polémica sobre a presença de maçons nos órgãos de soberania do Estado, envolvendo também as secretas, António Arnaud, que não esconde ser maçom e que foi grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, defende em declarações à TSF que os maçons devem assumir-se por vontade própria para mostrarem à sociedade que estão acima de toda a suspeita e para que o trabalho que fazem seja avaliado com toda a transparência pela sociedade. Arnaud, em conversa com a jornalista da TSF, Teresa Dias Mendes, aponta os benefícios para a causa pública de ter ao serviço maçons. O facto de se pertencer à maçonaria não é um inconveniente, deve ser uma vantagem quando as pessoas souberem o que é maçonaria, porque o maçom tem que ser, por definição, um homem reto, tolerante, íntegro, acima de qualquer suspeita, tem que ser. Se não for, não é maçom e deve ser expulso, perspectiva de obediência à que pertence. Está a compreender? Portanto, é por essa razão que eu acho que as pessoas se deviam assumir e com o seu exemplo mostrarem que estão realmente acima de toda a suspeita. Porque, sabe, um dos grandes valores da maçonaria é o valor da pátria, o valor do bem comum, da solidariedade, da fraternidade. Ora, portanto, se o maçom for verdadeiramente maçom, o que às vezes é difícil, e eu admito que nem todos estão realmente nesta linha de coerência, mas se for, isso é uma vantagem para a administração pública, para o governo, mas é preciso que se saiba quem são os maçons, que é para depois o povo fazer o julgamento. Olha, aquele senhor ministro é maçom, eu sou maçom, eu tenho muita honra, o Serviço Nacional de Saúde foi discutido no Grande Oriente Lusitano e teve o apoio do Grande Oriente Lusitano, porque é realmente uma reforma que tem a ver com a solidariedade, com a dignidade da pessoa humana, como as grandes reformas do Estado português foram feitas, tiveram o contributo da maçonaria. Então a abolição da pena de morte foi o maçom que a propôs, por acaso era um bispo, André Aires de Gouveia, e tivemos muitos bispos na maçonaria, e temos membros do clero, e houve papas que são da maçonaria. Como é que se pode dizer que a maçonaria que perfilha ideais contrários à pátria ou à dignidade da pessoa humana? Não, pelo contrário. António Arnaud contou à TSF uma história que ele garante ser a primeira vez que torna pública. É um caso que envolveu um maçom que fazia parte das secretas. Arnaud explica o que lhe disse quando a polémica nessa altura estava em curso. Tens que cumprir com honra, com dignidade os teus deveres. E não há incompatibilidade entre seres maçom e pertenceres aos serviços secretos. Porque se isso for verdade, coisa que eu não sei nem quero saber, o seres maçom só te dá mais responsabilidades para defenderes, enfim, os valores que te estão entregues, que é a defesa da pátria e da segurança interna ou externa. E, portanto, ele ficou calado, não me disse nada, enfim. Mas, porque, de facto, não há incompatibilidade. Se o maçom for ministro, como eu já fui, aliás, enfim, se for desempenhar um alto cargo, se for juiz, se for membro dos serviços secretos, a circunstância de ser maçom é uma garantia de que ele cumpre os seus deveres. Mas isso as pessoas não sabem. Só sabem quando os maçons se assumirem e depois se verificar pelo balanço da sua atuação no respectivo cargo, então as pessoas podem dizer assim, na verdade, um maçom cumpriu o seu dever. O maçom tem que cumprir o seu dever, porque se não cumpre o seu dever, os seus deveres perante a pátria, perante a família, perante a humanidade, se não cumprir os seus deveres, não pode ser maçom. Até porque, como já escutámos, António Arnaud explica que um maçom, por definição, é um homem íntegro, acima de qualquer suspeita, que tem como um dos valores principais a defesa da pátria. António Arnaud, nestas declarações à TSF, defende que todos os maçons deviam assumir-se por vontade própria, porque este estatuto é uma vantagem e não um inconveniente.